Essa é a oração que eu faço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Abra mais uma vez na 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Leremos hoje só o versículo 13, que é a base para essa pequena série de mensagens. Nós começamos na semana passada uma minissérie de mensagens. Disse a vocês que seriam os 3 domingos do mês agora de fevereiro. Haja vista que em março começaremos falando sobre missões. Então, semana passada tivemos a introdução, o primeiro domingo da série de mensagens, onde olhamos para a fé. Hoje, no segundo domingo, olharemos para a esperança. E domingo que vem falaremos sobre o amor. 1 de Paulo aos Coríntios 13:13 diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Este texto nos apresenta as 3 virtudes cardeais, as 3 virtudes norteadoras da vida do cristão. Na semana passada eu fiz uma analogia, vocês se lembram? Eu disse para vocês que tal como fisicamente nós dependemos de 3 ingredientes, 3 poderíamos assim dizer, elementos essenciais para mantermos a nossa vida, e eu coloquei como os 3 elementos essenciais para manter a nossa vida física: o ar, a água e o alimento, os 3 As. Disse até da regra de 3, quando vimos aquele trailer do filme Sociedade da Neve, onde aquele estudante de medicina afirma para os sobreviventes daquele fatídico acidente acerca da regra de 3. Nós conseguimos sobreviver a 3 minutos sem ar, a 3 dias sem água e a 3 semanas sem alimento. Da mesma forma que fisicamente esses 3 elementos são indispensáveis, eu disse para vocês que a nossa vida cristã também depende de 3 virtudes, 3 elementos. E quais são estas virtudes, estes elementos? A fé, a esperança e o amor. Mas para aqui para pensar comigo. Adianta eu ter ar e água e não ter alimento? Eu posso ter ar e água, mas se eu não tiver alimento, eu vou falecer. Ah, mas eu posso ter a água e o alimento, e se não tiver ar? Então, da mesma forma que esses 3 elementos indispensáveis para manter a vida física são indissociáveis, ou seja, inseparáveis, a fé, a esperança e o amor também o são. Não adianta você dizer, não, eu tenho fé e eu tenho esperança, mas se não tiver amor, a tua vida cristã é morta. Não adianta dizer, eu tenho esperança e tenho amor, mas não tiver fé, a tua vida espiritual, de tal forma, é morta. Então, os 3 elementos estão interligados, são indissociáveis, são inseparáveis. A fé me leva a olhar para trás. Várias vezes eu já lhes disse, e eu vou usar como exemplo aqui, a fé me faz olhar para trás. E quando eu olho para trás, quando eu olho para o passado, eu me deparo com a cruz. Eu me deparo com a salvação. Eu me deparo com a necessidade do arrependimento. Eu me deparo com a necessidade da minha conversão. É a fé quem me faz olhar para Jesus. Eu disse para vocês semana passada, a fé é indispensável para que eu possa chegar à salvação. Dentro do pacote chamado salvação, o pacote, o presente que Deus nos oferece, que se chama salvação, dentro desse pacote existe a salvação, a graça e a fé. Isso é um pacote inseparável. A salvação que é de graça exige de você a fé. Então a fé me faz olhar para trás, me faz olhar para tudo que foi escrito nessa palavra e me faz dar crédito a essa palavra, naquilo que é concernente à minha salvação. Então a fé é o primeiro elemento, me faz olhar para trás, e olhando para trás eu me deparo com a cruz. A esperança me faz olhar para frente. Mas veja que eu não posso falar de esperança e olhar para frente, olhar para a perseverança que eu preciso ter para continuar defendendo a minha fé, se eu não estiver pautado e alicerçado na fé.
Por isso que alguns dizem que a fé é a âncora da esperança. A fé está linkada à esperança, é o reboque da esperança. Eu não adianta querer ter esperança se a minha esperança não estiver firmada na fé que eu tenho em Cristo. A minha esperança viva, real e que me levará a perseverar, ela só é esperança real e viva se estiver ancorada na fé. Então a fé me faz olhar para trás, amém? Você um dia já olhou para trás? Já olhou para a cruz do Calvário? Já olhou para o sacrifício de Cristo que foi feito há 2000 anos atrás por você? Já arrependeu-se dos seus pecados? Já creu em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Porque olhando para trás e tendo fé, e essa fé direcionada em Cristo, eu agora tenho forças para olhar para frente. Porque a esperança, quem vai me manter perseverante nesta salvação? É a esperança firmada em quê? Nas promessas dessa palavra. Por isso que tanto fé quanto esperança precisam estar firmadas na palavra de Deus, amém? Não é no que eu penso, mas a minha esperança precisa estar pautada nessa palavra. E aí que entra o amor. E eu já estou dando aqui para vocês um resumão de tudo, hein? Por quê? A fé é o que me introduz à salvação. A esperança é o que mantém perseverante nessa salvação. E o amor é o que evidencia essa minha salvação. É o amor que é a prova de que verdadeiramente um dia olhei para trás e depositei a minha fé em Jesus, que estou seguindo perseverante na esperança da vida eterna em Jesus Cristo, e é por isso que eu farei atos, obras de amor. O amor é a manifestação daquele que um dia foi introduzido à salvação pela fé e que persevera nessa fé através da esperança. Então, de posse dessa minha introdução, hoje eu quero falar mais especificamente sobre a esperança. A nossa vida, irmãos, ela é totalmente ambígua. E o que eu digo por ambígua? A nossa vida é feita de altos e baixos. Da mesma forma que tem dias em que explodimos de alegria, em que você levanta assoviando, cantando, animado. Tem dias em que você desperta derrotado, amargurado, cansado, angustiado. Dias cheios de esperança. É hoje. Dias cheios de desesperança. Uau, eu não queria nem ter levantado hoje. Dias em que nos sentimos os campeões da fé. Dias em que você diz, olha, eu estou tão hoje cheio da graça do Senhor, que se o diabo passasse agora aqui diante de mim, eu metia ali uma bica, e eu ia jogar ele para longe. Vem, que eu aguento. Dia que você está cheio de fé. Mas dia em que você se sente derrotado, antes mesmo de adentrar a batalha. Tem dias em que você acorda cantando, lembra daquela música? Persegui os inimigos e os alcancei, os derrotei, sob os pés do Senhor caíram. Aí você levanta, glorioso, mas tem dia que você acorda cantando, da linda pátria estou muito longe, triste eu estou, eu tenho de Jesus saudade, quando será que eu vou? Já acordou assim? Tem dia que você acorda, né? Ô louvozão, vou pisar, vou esmagar. E tem dia que é derrotado, quero morrer, não quero ver ninguém. Nossa vida é ambígua. Dias de desespero. E quando eu falo em desespero, desesperança, desesperança, desespero, desesperança, desesperar, é não esperar. É o contrário de esperar, é o contrário de esperança. Desesperança, contrário de esperança. Por isso hoje, em primeiro lugar, na rápida mensagem dessa noite,
eu quero te apresentar o papel da esperança. Qual é o papel da esperança na vida do cristão? Primeiro, o significado de esperança, segundo o mundo, segundo o dicionário, é o seguinte: esperança é a confiança de que algo bom acontecerá. Esperança é a crença de quem espera que seu desejo se torne realidade. Então, o conceito de esperança, segundo o dicionário, segundo o mundo, é aquela confiança de que o que eu estou esperando vai acontecer. Você está esperando por alguma coisa? Você tem torcido e a cada dia levantado e está anelando, almejando, tem um desejo no seu coração que você espera alcançar? A esperança é justamente acordar crendo que isso que você espera vai se efetivar. Agora, na perspectiva bíblica, esperança é a confiança firme e a expectativa segura de que Deus cumprirá suas promessas, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis, e que Ele terminará a obra que tem designada para nossas vidas. Até porque Paulo nos ensina, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, o seguinte: Paulo diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, o que ele fará? A aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Você crê nisso? Que uma boa obra foi começada na tua vida no dia em que você, pela fé, olhou para trás? E essa obra que começou no Calvário, ela vai se aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. E quando é o dia de Jesus Cristo? É o dia da sua volta. Ou quem sabe para você, o dia em que você for recolhido dessa vida para encontrar-se com o Senhor na glória. Então, na Bíblia, encontramos inúmeros exemplos de pessoas que enfrentaram adversidades, provações, desafios, mas que ainda que enfrentaram todas essas circunstâncias adversas, eles permaneceram firmes na esperança em Deus. Até porque esperança tem muito a ver com resiliência. Já ouviu falar sobre essa palavra resiliência? O que é a resiliência segundo a interpretação bíblica? Biblicamente falando, resiliência é a capacidade do cristão lidar com tribulações, provações, tentações, perseguições, sem perder a esperança, mas também sem perder a fé, porque a esperança, ela está ancorada na fé. Então eu posso enfrentar circunstâncias adversas, mas eu não perderei a minha esperança, que está ancorada na fé. Não vou perder a minha identidade e nem sequer renunciar aos meus valores. Isso é resiliência, é manter-se firme, porque a minha fé, que está fincada na cruz do Calvário, me mantém na esperança de que aquele que começou uma boa obra na minha vida, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Mas isso não significa que eu não enfrentarei circunstâncias adversas. As adversidades, os problemas, as provações e as perseguições não podem minar a minha esperança. A certeza e a convicção de que de alguma forma o Senhor vai intervir na minha vida. Porque eu estou nesse processo, eu estou de passagem, eu estou na caminhada da vida. E o Senhor não vai me abandonar em nenhum momento. Porque a fé está pautada na cruz, na segurança que a Bíblia me dá, de que aquele que está em Cristo, lembra das palavras de Vinícius? Aquele que está em Cristo se torna uma nova criatura. A fé me diz isso. A fé me diz que um dia que eu me encontrei com Jesus, eu me tornei uma nova criatura, me tornei um filho de Deus. E a esperança me faz olhar para essa palavra e me dar 1001 promessas, para que eu me mantenha firme, focado, a que eu não vacile, a que eu não me entregue, mas a que eu saiba que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la. Irmãos, em Romanos 15, 4 e 13, Romanos 15, 4 e 13, diz assim o apóstolo Paulo, em Romanos 15, no versículo 4, Paulo diz: porque tudo o que dantes foi escrito,
para nosso ensino foi escrito, para que pela o quê? Paciência e consolação das... paciência e consolação das... É pela paciência e pela consolação das Escrituras que nós vamos ter o quê? Que o texto diz? Esperança. Esperança. O Deus da esperança está dizendo para ti e para mim que a paciência e a consolação das Escrituras, leia-se, as promessas de Deus nessas Escrituras, é o que vai fazer com que eu tenha esperança. Esperança fora da palavra não é esperança. Esperança fora de Jesus não é esperança. É por isso que alguns dizem que a esperança é a última que morre. Mas se morre, não é esperança pautada na palavra e nem em Jesus. Porque a nossa esperança está viva, amém ou não? Ele está vivo. Você não pode perder a esperança, porque a nossa esperança vive. E a nossa esperança está pautada na consolação dessa Escritura. Por isso que eu já te digo, se você não tem intimidade com essa palavra, falta-lhe esperança. Se você não tem intimidade com essa palavra, está te faltando o subsídio necessário para que a paciência e a consolação esteja sobre a tua vida. Você está se alimentando, quem sabe, aí por coachings da vida. Você está se alimentando, quem sabe, pelas palavras, motivadoras dessa vida. Não, eu tenho que amanhecer fazendo um pensamento positivo. Uau! Eu vou tomar o chá, eu vou tomar aquilo e aquilo outro, eu vou começar com palavras positivas, e você está achando que tudo isso pode trazer para você esperança. Esperança fora da palavra, e esperança fora de Jesus é vã e passa, acaba. Por isso que a Bíblia está me dizendo aqui, que a paciência e a consolação que eu preciso para me manter firme na esperança, ela vem pela Escritura, pela palavra, amém ou não? Mas olha que interessante, vamos para o versículo 13 agora, Romanos 15, 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz. Está lhe faltando gozo? Está lhe faltando alegria? Está te faltando paz? O que mais a gente quer, senão alegria e paz? O que mais a gente quer senão consolo e paciência? Mas todos esses ingredientes necessários para que eu continue mantendo a minha esperança, no versículo 4, Paulo diz que vem pela palavra. Mas no versículo 13 está dizendo, para que abundeis, e abundeis em esperança. E abundeis em esperança pelo poder de quem? Pelo poder de quem? Você consegue enxergar agora que não tem como eu ter esperança viva, real na minha vida, se eu não tiver intimidade com essa palavra, mas se eu não tiver também a presença de quem em minha vida? Não ouvi, a presença de quem? Espírito Santo. Quando é que o Espírito Santo vem morar na nossa vida? Quando? No dia em que o pastor Joel marcar o culto da segunda bênção. Pastor, está faltando você marcar o culto da descida do Espírito Santo, é isso? Não, porque a gente não marca hora, nem lugar. O Espírito Santo não é o nosso escravo, e Deus não é o nosso servo, mas o Espírito Santo vem habitar na minha e na tua vida, no dia em que a gente crê na mensagem do Evangelho, amém ou não? No dia em que nele você creu, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. A minha pergunta para você, mas para pensar, hein? A primeira das virtudes se chama fé. Fé me faz olhar para trás, e quando eu olho para trás eu contemplo o quê? A cruz. Quantos aqui já foram confrontados pela cruz de Cristo, hein? Você já entendeu a salvação na tua vida ou não? Você está achando que a salvação depende da tua participação, depende das tuas obras, depende das tuas velas acesas, depende do teu trabalho feito na encruzilhada? A salvação depende de quanto você ofertar para a IBEG? Você já entendeu o que é a salvação?
A salvação envolve o arrependimento, o reconhecimento de que eu sou um pecador. A salvação exige a que você creia e reconheça que na cruz do Calvário Jesus Cristo tomou o teu lugar, derramou o seu precioso sangue, como nós celebramos aqui hoje na ceia. E a salvação exige de você a sua confissão pública de fé, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Já confessastes a Jesus? Amém ou não? Olhastes para trás, se deparastes com a cruz do Calvário, e ancorado nessa fé, que me fez uma nova criatura, eu sigo agora na esperança, firme, perseverando, olhando para frente. Vinícius pregou aqui hoje, vocês viram? Eu não precisava nem pregar hoje. E tudo com base bíblica, hein? Mas vocês se lembram aqui, quando ele disse, o que está escrito em Hebreus 10, 25? Não deixando a vossa o quê? Congregação, o vosso mútuo congregar, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Não deixa de congregar, meu irmão. A comunhão faz parte desse fortalecimento da tua esperança. Você não vai achar esperança em outro lugar que não seja na palavra, através do poder do Espírito Santo e em comunhão com os teus irmãos, amém ou não? É assim. Por isso que nós crescemos na esperança através da palavra, crescemos na esperança através do Espírito Santo, e unindo os dois, eu te diria, nós crescemos na esperança através do Espírito Santo, usando a palavra. É o Espírito Santo quem traz à memória a palavra. É o Espírito Santo que, quando no teu momento de angústia vai dizer: fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Está passando por necessidades? É o Espírito Santo que vai usar essa palavra e vai te dizer: sabe que o meu Deus, segundo as suas riquezas, haverá de suprir cada uma das vossas necessidades em glória, por intermédio de Jesus Cristo, o meu Salvador. Amém ou não? É o Espírito Santo que faz essa palavra brotar. E essa palavra te lembra que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na hora da angústia. É o Espírito Santo que na hora do problema vai te fazer lembrar a promessa de Jesus dizendo: jamais te deixarei e nunca te abandonarei. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não há como manter a esperança fora da palavra e a ausência do Espírito Santo na sua vida. Por isso que, se você entrou aqui nessa igreja e ainda não teve um encontro com a cruz de Cristo, se você ainda pela fé não fez a sua decisão por Jesus Cristo, tudo que você chamar de esperança na tua vida é vão, é passageiro. Você vai se apegar, mas isso vai se esvair das suas mãos como areia, como água. Fé, esperança, amor. Como eu disse, a esperança está ancorada na fé. E a esperança é a mãe do amor. A Bíblia fala dessas três virtudes sempre em ação, não em passividade, mas em ação. Fé, esperança e amor exige ação. Olha o que diz em 1 de Paulo aos Tessalonicenses 1, 2 e 3. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 1, 2 e 3. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar, olha aí, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Fé, esperança e amor são ativos, não são passivos. A fé me faz olhar para trás, para que com destemor, com perseverança e paciência, eu siga a minha vida de esperança olhando para frente.
sabendo que o Senhor começou uma boa obra na minha vida, e Ele vai consumar essa boa obra, Ele vai terminar, Ele não vai deixar incompleta. Enquanto eu vou caminhando na minha vida cristã, eu vou demonstrando amor, e amor ao meu derredor. Todas as direções estão incluídas na ação da fé, da esperança e do amor. Na fé eu olho para trás, na esperança eu olho para frente, e no amor eu olho ao meu redor. Eu vou exercendo, porque o amor é a minha identidade. Irmãos, a fé me introduz à salvação, a esperança me mantém perseverante nessa salvação, e o amor evidencia a salvação. Não se esqueça de que a esperança cristã tem o papel de me manter firme e perseverante na minha fé, e ela está enraizada na convicção de que Deus é fiel e que Ele cumprirá suas promessas, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras. Então nós terminamos nesse primeiro ponto, falando para vocês sobre o papel da esperança. Qual é o papel da esperança? É me manter convicto, perseverante, paciente. Por quê? Porque eu creio e tenho convicção das promessas de Deus, explícitas nessa palavra, para mim, que um dia depositei a minha fé em Jesus Cristo. Em segundo e em último lugar, eu vou falar um pouco sobre os ingredientes da esperança. O escritor Paul Tripp, ele ensina que a esperança possui 3 ingredientes: o desejo, o objeto e a expectativa. Mais uma vez eu repito: o desejo, o objeto e a expectativa. Para você entender melhor, o que é o desejo? Todos nós temos desejos. E os nossos desejos, de todo, não são maus, não são ruins. Quantos aqui desejam ter uma casa? Quantos não desejam ter um bom emprego? Quantos de vocês talvez não desejem ter saúde? E quantos de vocês não desejem um casamento? Eu desejo me casar. E vocês estão com os seus desejos em seus corações. Não há nada de ruim nos desejos. Mas, no entanto, Paul Tripp diz que existe o desejo, mas existe o objeto. E o que é o objeto? É onde eu coloco o meu desejo. É onde eu coloco a circunstância que vai fazer com que o meu desejo seja satisfeito. Ou seja, eu desejo ter uma casa. Só que para eu conquistar esse meu desejo, eu preciso do dinheiro para ter a casa. E aí eu estou colocando como um objeto para a satisfação do meu desejo o dinheiro. Outro exemplo. Eu quero ter sim um bom emprego. Só que o meu bom emprego está restrito, segundo o meu desejo, a que eu consiga naquela empresa e naquele cargo. Eu estou colocando a condição da satisfação do meu desejo em algo específico, que pode ser algo ou uma pessoa. Eu tenho desejo de casar, sim, mas desde que seja com aquela pessoa. E eu acho e eu condiciono que a minha alegria, a minha felicidade esteja com aquela determinada pessoa. Ou no seu desejo de saúde, você esteja colocando como um objeto e a condicionante para que o seu desejo de saúde seja efetivado, em que você, eu só vou conseguir ter saúde se eu tiver aquele plano de saúde ou dinheiro para comprar aqueles medicamentos. Percebe? Eu tenho desejos, mas eu tenho o objeto, ou seja, o condicionante para a satisfação do meu desejo, que pode ser alguém ou uma coisa. No entanto, eu também mantenho uma expectativa. E é o terceiro pé da minha esperança. E a expectativa é quando, como e onde será cumprido esse meu desejo, a partir desse meu objeto. E é aí que mora o grande problema de tudo. Porque nós estamos condicionando os nossos desejos a coisas ou a pessoas. E quando a gente condiciona a satisfação dos nossos desejos a coisas ou pessoas, a gente se frustra. Sabe por quê? Porque pessoas são falíveis. Porque pessoas não são perfeitas.
E por mais que você coloque a tua expectativa e o teu objeto do desejo em determinada pessoa, aquela pessoa é passível de falhas. E o que a gente faz quando a pessoa falha? A gente quer descartar. O que acontece quando a pessoa falha? A gente perde a esperança. O que acontece quando a pessoa falha? A gente simplesmente quer jogar tudo para o alto e dizer: fali, perdi a minha esperança, porque a tua esperança estava em um objeto errado. A tua esperança muitas vezes está colocada num trabalho, na conquista de uma casa, da determinada casa. Quando eu tiver aquela casa, aí eu serei feliz. E você conquista a tão desejada casa e vê que a felicidade não está naquele bem material. Enquanto a gente continuar condicionando os nossos desejos a coisas ou a pessoas, as coisas e as pessoas estão falíveis a nos deixarem desesperançados. No entanto, quando a minha esperança está em Deus e em Jesus Cristo, independentemente da casa, independentemente do trabalho, independente da pessoa com quem eu me casei, independentemente com quem eu me juntei, independentemente de ter ou não ter o melhor plano de saúde, eu jamais perderei a esperança, porque o Deus que em mim habita, o Espírito Santo que em mim habita, me diz: eu comecei uma boa obra na tua vida, e eu concluirei essa boa obra, amém? Não joga por terra, não coloca a tua esperança em pessoas ou em coisas, coloca a tua esperança no Deus dos deuses, no Jesus Cristo, que é a nossa esperança viva, porque aquele que está em Cristo se torna uma nova criatura, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo, amém ou não? Insista, creia, mantenha viva a tua esperança, para de ficar depositando em coisas, as coisas se vão. É por isso que o Senhor Jesus Cristo diz: não esteja ansioso por nada nessa vida, busque ao Senhor Jesus em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você crê nisso ou não? Você tem buscado nessa palavra, e você tem buscado no Espírito Santo a esperança? Porque se a tua esperança não estiver nessa palavra e não estiver no Espírito Santo, ela vai falir, você vai perder, a esperança vai morrer, você vai jogar por terra, porque a tua esperança está pautada em coisas e em pessoas, e não na esperança viva. Veja o que diz em 1 de Timóteo 1:1. 1 de Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo. Do Senhor Jesus Cristo, você pode ler e falar comigo em alta voz? Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, amém ou não? A tua esperança está em Jesus ou não está? Ou você crê em Jesus ou você não crê. Porque quando Deus age, quem é que pode impedir? Quando Jesus entra numa vida, quem pode impedir o agir dele? Vinícius, mais uma vez, cara, hoje você, né? Deram a palavra para o rapaz detonou aqui hoje. Você se lembra do que ele falou? O Senhor vem aqui e transforma o nosso o quê? Caráter. Personalidade é uma coisa, não adianta querer mudar, não. Se o fulano às vezes é um pouco mais tímido, é aquilo, ele pode usar alguns artifícios, alguma coisa para tentar vencer a sua timidez, etc e tal. Agora, caráter o Senhor muda, amém ou não? Quem adulterava não adultera mais. Louvado e bendito seja o Senhor, amém ou não? Quem era violento não vai ser violento mais. Quem se drogava não se droga mais. Quem na hora do sofá, eu xingo mesmo, piso, rebato. Pisou no meu pé, eu já dou a cotovelada. Não, isso é falta de caráter. O Senhor transforma vidas. O Senhor te faz mais paciente. Lembra do fruto do Espírito Santo? O fruto é igual a essas 3 virtudes. Eu disse que são indissociáveis. Fé, esperança e amor caminham juntas.
Se um dia eu olhei para trás e depositei a minha fé em Cristo, é esse mesmo Cristo, e ancorado nessa fé, que eu vou seguir adiante, perseverante na minha esperança, sem desfalecer, amém ou não? E é no meio desse caminho que eu vou espalhando amor, ó, jogando flores para todo lado, flores, amor, obra, ação, prova da minha identidade, se eu tive um encontro real com Jesus. Nossa esperança, irmãos, está viva. A nossa esperança tem nome. A nossa esperança se chama Jesus. Amém ou não? Eu concluo falando para vocês rapidamente alguns resultados da esperança. A esperança traz uma série de benefícios para aqueles que a possuem. A esperança traz conforto nos momentos de angústia. A esperança traz orientação nas decisões difíceis. A esperança ajuda a manter uma perspectiva positiva, mesmo diante das circunstâncias mais sombrias. Na 1 de Pedro 1, 3 a 5, as palavras de Pedro, e só para você saber um pouco do contexto em que a carta que Pedro escreveu foi escrita. Sabe qual era o contexto dessa época? Um tal do imperador chamado Nero, por vaidade, e por um desejo de reconstruir e fazer alguns grandes monumentos na cidade de Roma, ele falou: para eu construir esses meus monumentos e satisfazer esses meus desejos, eu preciso destruir parte dessa cidade. E sabe como que Nero destrói parte da cidade? Botando o quê? Fogo. Sem pensar nas vidas que seriam minadas. Aquele imperador promove um incêndio na cidade de Roma. Muitos morrem. E sabe o que acontece? A situação de Nero fica um pouquinho ruim, de acordo com a opinião pública. Aí Nero, para se safar da opinião pública, o que ele faz? Ele coloca a culpa do incêndio da cidade em quem? Nos cristãos. Foram os cristãos. E aí passa uma grande perseguição aos cristãos. E a gente sabe que a história fala sobre essa perseguição. Quantos cristãos não foram queimados como tochas humanas? Quantos cristãos não foram lançados para serem simplesmente trucidados e despedaçados pelas feras? E é nessa situação de perseguição, de destruição, de tamanha tribulação jamais vista, que Pedro escreve essa carta aos irmãos. E sabe o que Pedro diz nessa carta? 1 de Pedro 1, 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva o quê? Viva esperança. Não se preocupem. A nossa esperança não termina no incêndio. A nossa esperança não termina numa perseguição. A nossa esperança não termina em uma enfermidade. A nossa esperança não termina na falta de um trabalho. A nossa esperança não termina em uma traição. Porque a nossa esperança é viva e não morre. A nossa esperança é Jesus, amém ou não? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus, para a salvação já prestes a se revelar no último tempo. É isso que a esperança faz na vida de um cristão. Não é se sentir derrotado, não é virar as costas para Deus, não é questionar a Deus, não é simplesmente jogar tudo para o alto, não é parar de congregar. A nossa esperança nos mantém firmes, olhando para Jesus, o consumador da nossa fé, porque a esperança está ancorada na fé, e a nossa esperança está viva, a nossa vida transcende a essa vida. Se para você a tua satisfação está nos seus bens e naquilo que você conquistar nessa vida, olha, ledo engano, torpe esperança, vã esperança. A nossa esperança transcende a essa vida, a nossa esperança tem nome, é Jesus, e a certeza da vida eterna nos céus. Não venda a sua esperança por pessoas, não venda a sua esperança
por bens dessa vida, mas continue olhando para Jesus. Por quê? Porque a esperança traz como benefício também a renovação das forças aos abatidos. Se você hoje está abatido, entrou aqui triste, eu quero te dizer que se a tua fé estiver em Cristo, a tua esperança vai te ajudar a perseverar com atos de amor, e é hoje mesmo ainda que vai ter atos de amor na tua vida, se você tem a tua esperança em Jesus. Espalhe amor para o teu cônjuge, espalhe amor para os teus filhos, espalhe amor para os teus pais, espalhe amor para os teus inimigos, porque essa é a nossa identidade como cristãos. A Bíblia diz em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor. Quem espera no Senhor aqui? Os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se a tua esperança não está no Senhor, você já está cansado dessa vida. E quando a gente fica desesperançado, quando a gente perde a esperança, é aí que o egoísmo transborda na nossa vida. Sabe por quê? Porque quem perde a esperança, e talvez porque nunca a tenha tido, passa a olhar só para dentro de si, se torna egoísta. Tanto que aqueles que chegam no cúmulo de tirar a própria vida, é o cúmulo do egoísmo, porque a Bíblia diz que aquele que se isola não tem sabedoria, porque o que se isola insurge contra toda sabedoria, porque simplesmente é o egoísmo brotando dentro dele. Ele não está preocupado com a dor que ele vai causar, ele não está preocupado com o problema que ele vai trazer, mas ele está preocupado simplesmente em resolver o seu próprio problema. É o egoísmo. Agora quem tem a esperança em Jesus, e quantos aqui têm a esperança viva em Jesus, amém? Eu vou perseverar. Eu vou olhar para Jesus, e ao invés do egoísmo que brota do nosso coração é o altruísmo, porque o amor é a marca da identidade daquele que um dia depositou a fé em Cristo e que mantém a esperança viva para perseverar nessa fé em Cristo. Daniel enfrentou até a cova dos leões. Por quê? Porque no seu coração brotava a esperança e a certeza de que o Senhor iria socorrê-lo em tempo oportuno. Mas a esperança motiva a perseverança. Olha o que diz em Romanos 5, 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência é o quê? A esperança. Como que eu posso querer esperança sem passar por tribulação? Como que eu posso querer esperança sem não exercitar essa minha paciência através dessa experiência? Então quem quer vida boa e folgada vai querer depositar a esperança em bens ou em pessoas. Mas a esperança viva é a esperança que nos mantém firmes acima de todas as circunstâncias. E eu encerro. Poderia falar muito mais sobre esperança, mas eu encerro hoje dizendo que nós vimos um pouco sobre a esperança, que é a segunda virtude cardeal da vida cristã. A esperança é essencial para vencermos as ambiguidades da vida. Lembra o que são as ambiguidades? Os altos e baixos da nossa vida. Nós vimos que a fé nos introduz à salvação. A esperança nos mantém perseverantes nessa salvação. E é o amor quem evidencia essa minha salvação. E o amor veremos em tempo oportuno, ou seja, no domingo que vem. A fé nos faz olhar para trás, a esperança nos move para frente, e o amor nos faz ver ao nosso redor. Que fortaleçamos a esperança, que não nos esqueçamos de que a esperança é ancorada na fé. E por isso, a forma de nos fortalecermos na esperança é através dessa palavra, amém ou não? É a palavra que vai manter viva a tua esperança. Se tu não tens contato com essa palavra, se você não gasta tempo no teu devocional com essa palavra, buscando na graça de Deus e através do Espírito Santo, a direção de Deus através dessa palavra, você vai pautar a tua vida e a tua esperança em pessoas ou em coisas.
Mas essa palavra é quem vai fortalecer a minha esperança. Mas não somente essa palavra, é a ação do Espírito Santo dentro de nossas vidas. E se você não tem o Espírito Santo aí dentro, porque ainda não depositou a sua fé em Jesus, a tua esperança é vã, é falha. E você vai perder sim, porque a tua esperança não habita em você. Por isso hoje é dia de você depositar a sua fé em Jesus. Mas nós vimos também que nós conseguimos fortalecer a nossa esperança através da comunhão. O convívio com outros cristãos que compartilham da mesma fé e esperança é essencial para fortalecer a nossa esperança. A comunhão nos encoraja, nos edifica e nos lembra de que não estamos sozinhos em nossa jornada. Os conselhos do mundo joga tudo para o alto. Os conselhos do mundo sai dessa, fora, vai viver a tua vida, buscar a tua própria satisfação. Os conselhos do mundo vem cá, experimenta, alegria. Os conselhos do mundo tá querendo conquistar, independentemente da lisura dos teus negócios. O importante é ter, e não importa como ter. Esses são os conselhos do mundo. O conselho da palavra, pautado na palavra de Deus, é que nesse mundo a gente vai enfrentar as nossas ambiguidades, sim. Vamos enfrentar as nossas provações, sim. Mas nós temos a certeza que tem alguém que jamais nos abandona. E esse alguém é Jesus Cristo. Amém ou não? A minha esperança viva. Você escolhe onde você quer apoiar a tua esperança. Nas coisas, nas pessoas ou no Deus vivo. No Deus da esperança, no Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Eu te digo que se você hoje entregar-se a Jesus, Ele vai mudar a tua vida, e Ele vai renovar hoje a tua esperança, em nome de Jesus. Pai, aqui está o teu povo. Alguns talvez entraram aqui hoje sem esperança, alguns entraram aqui hoje duvidosos. Mas, ó Pai, que o Teu Santo Espírito hoje possa renovar a esperança dos Teus filhos. Que o Teu Espírito Santo hoje possa nos conscientizar do poder dessa palavra, do poder do Teu Espírito e do poder que há na comunhão com os santos. Que o Senhor nos perdoe das vezes em que desejamos estar longe da Tua presença. E que hoje seja renovada em nossos corações a viva esperança de Jesus Cristo. E que estejamos dispostos a levar esta esperança até que o Senhor venha. Fica de pé. Nós vamos louvar ao Senhor. Eu te convido a ir no teu coração, entregar ao Senhor as tuas angústias. E a você determinar hoje, a dizer, a minha vida vai mudar. A minha esperança que estava terminando, eu vou renovar hoje em Jesus Cristo. Eu hoje quero olhar para trás, olhar para a cruz. E quero mais uma vez renovar a minha esperança, ancorada nessa fé. Sabendo que nas promessas da Tua palavra, o Senhor diz que jamais me abandonaria. Que eu poderia passar por rios, por fogos, e até por mares, mas o Senhor estaria comigo. Eu não te deixarei, jamais te abandonarei. Renova